Bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a sessão, a 11ª sessão ordinária da primeira Câmara Civil. Saúdo os eminentes pares, desembargador Ever Evangelista, desembargador Luiz Camulês, doutor Procurador de Justiça, doutor Cosmo Lima de Souza, doutor Matheus, advogado, irá sustentar o item 1 da pauta. Cumprimento a nossa secretária da sessão, doutora Márcia, e, não havendo impugnações, dou por aprovada a ata da 10ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de abril de 2021. Não há feitos retirados de pauta, todas que foram publicadas constam. E, havendo pedido de sustentação oral no item 1 da pauta, passo, então, ao julgamento. Chama julgamento item 1, apelação civil 700.279, dígito 11/2018, da minha relatoria, apelante Mauro Carvalho de Mesquita, advogados Wellington Frank Silva dos Santos, Mário Rosa Neto, Atane Tavares da Silva, Efraim Santos da Costa e Matheus da Costa Moura. Apelado, Porto Seguro Companhia de Seguros, advogados Max Aguiar Jardim, Silvio Fonseca Novoa, Tiago Colares Palmeira e advogada Marisa Mácula Marins. E eu já consulto o doutor advogado se deseja que seja feita a leitura do relatório ou se dispensa. Dispensa, excelência. Então, passo a palavra ao eminente advogado, pelo prazo de 15 minutos para a sua sustentação oral. Perfeito, doutor. Inicialmente, desejo bom dia a todos, né, na pessoa de Vossa Excelência, ora relator dessa presente apelação civil, embargador Laudivon, tenho um grande apreço por Vossa Excelência. Apesar de eu ter apenas 2 anos na advocacia, Vossa Excelência foi o primeiro embargador a qual eu tive a oportunidade de sustentar logo lá no meu início de advocacia. Endosso meus cumprimentos ao desembargador Luiz Camulês, grande homem, uma pessoa que eu tenho também grande apreço. Já tive a oportunidade de sustentar perante Vossa Excelência lá na Câmara Criminal, algumas vezes que o senhor já esteve presente. Bom dia ao senhor, bom trabalho. Endosso meus cumprimentos à desembargadora Evangelista, uma mulher firme, uma mulher representativa no meio feminino, uma pessoa que a Ordem Advogados do Brasil tem grande prazer em trabalhar conjuntamente, doutora. Bom dia, senhora. Cumprimento também ao doutor Cosmo, que é representante nobre representante do Ministério Público, né, a qual a gente sempre tem prazer, a excelência de trabalhar de forma conjunta. E, por último, também, cumprimento a ordem, a secretária aqui presente, qual sempre solicita, ajudando nossa classe aqui, com o que a gente precisa. Serei bem breve nessa situação aqui, relativa a essa apelação civil. Trata-se de uma apelação civil relativo ao cumprimento de um pagamento de valores de seguros, que chega a casa ao importe ao quanto de aproximadamente R$300 mil na época. A segurada era a senhora, só um momento, a senhora Isete Maria Chalub Ramos, e tinha como beneficiário o presente autor, o senhor Mauro Mesquita, que até então policial militar da reserva remunerada. Ressalta-se, excelências, que o contrato de seguro, conforme já dito na exordial inicial, foi firmado entre a segurada, que infelizmente já veio a falecer, e a parte requerida, a Porto Seguro, na data de 8 de junho de 2016. Infelizmente, em setembro, ou seja, 3 meses após a assinatura do presente seguro, ela veio a falecer, né? E consta-se nas folhas 25 dos presentes autos a certidão de óbito da segurada, a senhora Isete, a qual consta como causa-morte, a sua causa-morte, parada cardiorrespiratória, falência múltipla dos órgãos,
insuficiência renal aguda e encefalopatia. Vale ressaltar aqui, há 2 pontos que devem ser discutidos, principalmente por conta que são as alegações bailadas pela parte requerida, pela parte apelada, no caso, a Porto Seguro. A primeira seria a situação de que a segurada, no caso a senhora Isete, não teria condições no momento da afirmação do contrato de fazer sua assinatura de forma manuscrita, haja visto que ela ela já era uma pessoa doente, apesar de não ser muito idosa, mas era uma pessoa que tinha uma doença chamada mal de Parkinson e que dificultaria sua assinatura do contrato de seguro. Entretanto, rebatendo essa alegação acerida requerida pela apelada, sim, de fato, a dona Isete, né, já falecida, possuía dificuldades em assinar, sim, documentos, enfim, qualquer tipo de documento, só que era uma dificuldade, segundo o autor, que não era de forma contínua. Se ela fizesse o tratamento corretamente, fizesse todo um acompanhamento médico, ela possuía condições de assinar, mas caso ela não viesse fazer o tratamento, ela não teria essas condições de fato. E vale ressaltar, então, essas alegações bailadas pela empresa, então, não devem prosperar, então, não devem ser consideradas uma fraude, conforme foi requerido em alegações finais em sede de instrução de primeiro grau e foi conferido pela sentença. O outro ponto e o último ponto é em relação a doenças pré-existentes, a qual a parte requerida, a empresa Porto Seguro, afirma que houve uma má-fé e, consequentemente, por conta da doença existente que a requerida, a apelante, já possuía quando decidiu contratar os serviços da Porto Seguro, ou seja, da parte apelada. Ela decidiu que, ela informou, alegou que a parte apelante, a senhora Isete, quando contratou os serviços da Porto Seguro, tinha total conhecimento que a mesma possuía algumas enfermidades graves, entre elas, possuía um câncer, e que já estava em sua fase terminal. Então, a alegação da parte apelada seria dessa forma, e mediante isso, ela contratou os serviços da apelada para tentar angariar valores altos, como no caso seria os 300 mil, entretanto, não prospera essa alegação da parte apelada. Vale ressaltar novamente, senhores, que se verificamos as folhas 25, a causa-morte da apelante são 4 causas-mortes naturais. Vejamos, parada cardiorrespiratória. Não tem conhecimento, não há algo do tipo que revele que ela sofria algum tipo de problema cardíaco que, consequentemente, viesse a ter uma parada cardíaca. Sabemos que as paradas cardíacas, cardiorrespiratórias no caso, elas podem ser de forma fulminante. Uma pessoa saudável, pessoalmente, pode ocorrer nela, ou como uma pessoa de idade, ou uma pessoa mais adoentada. A falência múltipla dos órgãos é consequência da parada cardíaca. A insuficiência renal aguda é algo também fulminante, algo daquele momento, haja visto que o nome próprio já diz que foi uma forma aguda, diferente que seria se fosse na forma crônica, que aí sim já seria um problema de anos e anos, que aí culminou com o seu falecimento, mas no caso dela foi na sua forma aguda, já, né, quando foi diagnosticado, já foi, infelizmente, veio o falecimento da mesma. E a encefalopatia é uma questão neurológica, uma questão, uma doença neurológica, a qual foi diagnosticado também quando ela fez alguns exames, mas isso posteriormente, já depois da assinatura do contrato com a parte apelada, que os médicos, segundo o autor,
informou que não era nada grave a se preocupar. Mas como ela tinha esse receituário, esse laudo médico, quando ela veio a falecer, foi posto também na certidão de óbito. Entretanto, excelência, serei bem breve, já estou no fim. Não vale prosperar, não prospera as alegações bailadas pela parte requerida, pela parte apelada, ou seja, Porto Seguro. Não existia doença pré-existente em desfavor da falecida, da segurada, ou seja, da dona Isete Maria Chalub Ramos, e que é de direito, sim, o senhor autor, o senhor Mauro, o apelante, recebeu os valores, assim como ele é beneficiário. Há de se informar que, nesses casos, doutores, já é de praxe essas empresas de seguro, essas empresas, como a própria parte apelada ou as demais, uma grande burocracia, uma grande dificuldade em realizar pagamentos como esse, no caso. No momento de querer vender seus produtos, de vender seu nome, demonstram ao consumidor, né, no caso o apelante, uma grande maravilha, uma grande situação benéfica, mas quando ocorre mesmo o fato que está no contrato, ocorre essas questões aqui discutidas no processo. Então, doutores, requeiro que seja dado provimento ao recurso de apelação cível, haja visto que não merece prosperar as alegações bailadas pela parte apelada. É o pedido da defesa. Muito obrigado, doutor Matheus. Eu passo agora a palavra ao eminente procurador, doutor Cosme. Áudio desligado. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, desembargador Laudivon e os eminentes membros dessa colega da Câmara, do desembargador Luiz Camolei, desembargadora Eva, a nossa secretária, é Márcia. É Márcia, não é? Márcia. Doutor Wellington, parabéns pela brilhante sustentação oral. Eu não vou me alongar, eu vou me deter a subscrever, ratificar aqui o parecer da minha ilustre colega, a doutora Rita de Cássia, que foi quem se manifestou por escrito nestes autos, e cujo parecer foi no sentido do desprovimento, né, do recurso, e eu ratifico sem ressalvas, excelência, sem delongas. Muito bem, muito obrigado. Passo, então, ao voto. O presente recurso, ele devolve a este órgão fracionário as teses sintetizadas na impossibilidade de recusa do pagamento do seguro pela seguradora, quando não exige médicos prévios à contratação, o fato de não ter exigido exames prévios, isso seria uma razão para impossibilitar a recusa do pagamento, e outra tese de que a não comprovação de má-fé, né, não há essa comprovação da má-fé, tendo em vista que a segurada desconhecia as doenças que a levou a óbito. Então, são as duas teses que serão apreciadas por esta colenda Câmara. O Código Civil, ele assenta a necessidade de boa-fé para as relações securitárias, além de estar presente como cláusula geral de interpretação dos negócios jurídicos e como diretriz de observância obrigatória na execução e conclusão de qualquer contrato. No momento em que a pessoa contrata um seguro, ela deve declarar se possui alguma doença pré-existente. Assim, caso o contratante tenha alguma enfermidade, ele é obrigado a informar essa situação à seguradora no momento da assinatura do contrato. Isso se dá porque os contratos seguros de danos pessoais, caso de morte, invalidez, acidentes pessoais, eles prevêem cláusulas excludentes da cobertura securitária em caso de dano causado por doença pré-existente. Se o consumidor sabe que possui uma doença, mas omite tal informação no momento da assinatura do contrato, ele age de má-fé e não tem direito à cobertura securitária, conforme prevê o artigo 766 do Código Civil. E diz lá o dispositivo da Lei Civil. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
e eu sigo aqui a dizer que a seguradora pode se recusar a arcar com a cobertura securitária sob a alegação de que o sinistro ocorreu em virtude de doença pré-existente. Para isso, é necessário que a operadora tenha realizado exames médicos no usuário antes da assinatura do contrato, constatando que ele possuía doença, ou comprovar, durante o contrato, que o consumidor agiu de má-fé e ocultou intencionalmente a existência da doença. É o entendimento extraído da súmula 609 do STJ, que diz: a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios à contratação ou à demonstração de má-fé do segurado. E, em análise detida dos autos, verifica-se que a segurada, ao preencher a declaração pessoal de saúde, em 8 de junho de 2016, afirmou que não sofria alguma doença, bem como não se encontrava em tratamento médico naquele momento. Está aí as folhas 170 dos autos. No entanto, conforme se vê na vasta documentação juntada pela apelada, a seguradora, as folhas 178 até as folhas 223, a seguradora apurou que a segurada possuía doenças pré-existentes desde 9 de dezembro de 2015, além de mal de Parkinson desde 2012, juntando nos autos relatórios médicos informando hipertensão arterial, cirrose hepática, ascite, diabetes mellitus, mal de Parkinson, varizes de esôfago, bem como internações em decorrência dessas doenças, inclusive há nos autos comprovação de liberação judicial para o fornecimento de medicamentos para tratamento de câncer de fígado em 14 de janeiro de 2015, 27 de maio de 2016, 31 de maio de 2016 e 2 de junho de 2016, tá? As folhas 261. Datas próximas à contratação do seguro em questão, que foi no dia 8 de junho de 2016. Tais alegações não foram impugnadas pela parte apelante, sendo consideradas suficientes para demonstrar que a segurada agiu de má-fé, omitindo informações do seu real estado de saúde. Nesse caso, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a seguradora poderá se recusar à cobertura do seguro. E aqui eu trago algumas emendas, em que a Corte da Cidadania afirma exatamente essa linha de entendimento. Com esses fundamentos, compreendo que a recusa no pagamento do seguro, de fato, configurou ato ilícito, razão pela qual encaminho pelo desprovimento da apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. E, em virtude do resultado do julgamento, proponho a majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade permanecerá suspensa por força da gratuidade judiciária que foi deferida na instância de origem. É como voto, e eu consulto a eminente desembargador evangelista como voto. Senhor presidente, saúde Vossa Excelência, eminente desembargador Luiz Camolês, também faço uma pessoa do nobre advogado, doutor Wellington Silva, e doutor Cosmo Lima de Souza, procurador de Justiça, aqui presente, doutora Márcia, saúde dos senhores servidores, da sua presença, da sua pessoa. Pois bem, doutor Wellington, eu gostaria de dizer que a sua sustentação moral foi muito densa, muito forte. Eu tenho muita preocupação em relação à questão que diz respeito a seguros em geral, porque, na verdade, há uma dificuldade muito grande para a percepção dos prêmios e as circunstâncias são as mais diversificadas possível. Conforme Vossa Excelência bem afirmou, existe, sim, resistência para pagamento. Eu mesmo já fiz vários seguros, não de vida, mas de outras situações, e eu tenho as minhas próprias avaliações a respeito. Mas eu gostaria de dizer, por favor, leve meus cumprimentos ao AB Acre por todo o carinho, por toda a atenção, porque foi a OAB Acre que, em primeiro lugar, ofereceu a visibilidade à coordenadoria das mulheres em situação de violência doméstica familiar, com a realização daquela conferência do Juruá, na qual estão presentes dois palestrantes, e eu tive a honra de ser incluída, que era um doutor Eric, que então o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e um conselheiro do CNJ, que me falta a memória agora.
Pois bem, mas, doutor Hélio, no caso presente, nesse pares, eu me quedo ao voto do eminente desembargador Laudivon. Eu lancei votação virtual antecipada, tive essa preocupação, a preocupação que eu tenho, ela continua, mas, infelizmente, em razão da prova das doenças preexistentes, eu acompanho o eminente relator. Desembargador Luiz Camolês, como voto? Bom dia, eminente presidente, eminente desembargadora Eva, ilustre procurador de justiça, ilustre advogado, senhora funcionária que assessora aqui os trabalhos da Câmara, né? Evidente que toda a questão de seguro traz essa preocupação. A questão é a seguinte, a seguradora, ela teve a oportunidade de juntar essa documentação comprovando essa doença pré-existente. É certo que, se for levado dessa forma, não como esse processo que nós estamos julgando, né? Mas as seguradoras irão acabar se afastando de qualquer forma de indenizar. Teria que ser feito um seguro de vida quando a pessoa praticamente nasce, que não apresenta nenhuma doença, e ao longo da vida ele iria... então não era pré-existente, porque nasceu agora, então o seguro de vida está valendo e o senhor não conseguiu comprovar nenhuma doença pré-existente. Mas nesse caso especificamente, faltaram essas informações. Entendo eu de forma muito particular que a seguradora, ela trabalha numa linha muito delicada, e às vezes isso vai acabar redundando contra ela, né? O que ela poderia fazer antes de qualquer seguro, exigir uma bateria de exames, mas não faz isso porque justamente se vira a bateria de exames, ela não vai efetuar o seguro, então ela vai deixar de perceber o valor equivalente. Só que a parte também que faz o seguro omite essa informação e redunda daí. Então, dessa forma, e como o desembargador relator expôs no voto, eu acompanho o voto do eminente relator. Obrigado, senhor presidente. De fato, esse é um tema que suscita muita reflexão, mas nesse caso específico, como bem destacado, o doutor Camolês, ele traz essa nuance, né? Há muita prova no sentido de que a parte tinha, sim, conhecimento das doenças pré-existentes, mesmo assim afirmou que não tinha. Bom, proclamo, então, o resultado do julgamento. Decidiu a primeira Câmara Civil, à unanimidade, desprover o apelo nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. E eu cumprimento, mais uma vez, o doutor Matheus, embora esteja o nome Wellington, na verdade é o nome do escritório, é o doutor Matheus. Né? Então, os nossos cumprimentos, doutor, pelo bom trabalho, um bom dia. Igualmente, doutor, desejo bom dia a todos e desejo saúde, né? Os dias atuais é o que mais precisamos, né? Que nós estamos precisando. Obrigado, amém. Bom dia, doutor. Bom dia, bom trabalho a todos. Um abraço. Obrigado. Prosseguindo, então, com a nossa pauta, agora não há mais nenhum pedido de sustentação oral, nem preferências. Presidente, havia um pedido aqui, a secretária me passou que tinha um pedido de sustentação oral, desistiu? O advogado não compareceu. Então, combinado. Vamos seguindo, se ele aparecer até o final... Perfeito. Né? Vamos seguindo aqui com a nossa pauta. Chama julgamento o item 2 da pauta, apelação civil, 712.464, dígito 47, 2019, da minha relatoria, apelante Claudete Lourdes Damo de Araújo, advogada Edneia Salles de Brito, advogados Tome M. Z. Florencio e Horácio Antunes Barbosa Júnior, apelado Banco do Brasil S.A. e advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues. Item 2, então. E neste processo não há preliminares. Não há preliminares, o encaminhamento de voto foi no sentido de dar provimento ao apelo, e vejo que foram lançados votos, a desembargadora Eva me acompanhou, o desembargador Luiz Camolês também. Proclamo, então, o resultado do julgamento. Decide a primeira Câmara Civil, a unanimidade, prover o apelo nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Chama a julgamento o item 2 da pauta, item 3 da pauta,
agravo de instrumento 1.353, dígito 87, 2021, da minha relatoria, agravante Joaquim Ferreira do Nascimento Júnior, advogado Itaila da Silva Lima e agravado Unimed Rio Branco Cooperativa de Trabalho Médico Limitado. Aqui não consta o nome do advogado, mas sigo então. Não há intervenção do Ministério Público, não há preliminar. E o encaminhamento do voto foi no sentido de desprover o agravo, o que foi acompanhado pela desembargadora Eva e o desembargador Luiz Camorês. Proclamo o resultado. Decide a primeira Câmara Civil, a unanimidade, desprover o agravo nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Cumprimentado pelo seu voto. Me permita, cumprimentado pelo seu voto, presidente. Obrigado. Eu acho que é o primeiro, salvo engano, é o primeiro em relação a essa medicação que tem o nome complicado, que está sendo recomendada para os pacientes por Covid. Esqueci o nome agora, é Torcido, não sei o quê. Pois bem, é uma medicação caríssima, diz que ela serve para artrite, mas sob algumas condições, ela pode ser administrada nos pacientes, enfim. Eu creio que está fazendo o primeiro precedente nesse sentido, porque já procurei outros e não encontrei, em relação a essa medicação específica para a Covid, né? Exato, que tá... E a forma como foi oferecido, né, a conversão em perdas e danos, porque o consumidor adquiriu a medicação. Ele está vivo, né, não comunicou, então, graças a Deus, deu certo, né? Exatamente. Porque em condições adversas, que se a pessoa tiver comorbidades, doenças pré-existentes, como diabetes, hipertensão, diz que não dá certo. Mas tá, muito obrigada. Parabéns. Obrigado também, Eduardo. Que a desembargadora Eva falou, tocilizumab. Isso, é isso mesmo. Na GVID, nós estamos debatendo, como eu estou acompanhando muito, né, esse medicamento, até então, ele tinha um custo não elevado. Não elevado, que eu digo, em torno de R$4.000. A partir do instante que passou a ser utilizado, e alguns resultados, e ele tem um período da doença que ele deve ser aplicado. Passado esse período, ele não tem o mesmo efeito. De 4, ele foi para 12. E de 12 não se acha mais no mercado. Né? Eu já ouvi falar até de R$35.000. E cada ampola é 40 ml. E ele precisa de 80 ml. Então, daí vai tirando o custo operacional. Né? No Brasil, é muito difícil já de encontrar, e você não compra no varejo. Você faz a compra e eles encaminham para o hospital é que aplica. Né? Então, virou assim algo que praticamente inviável você manter um paciente nesses termos. Né? E o voto do desembargador Lodivon, eu que tenho, pela GVID, eu já tenho uma preocupação natural em relação à saúde, né? E a hora que eu fui ver o voto, eu falei, pronto, agora, mas eu entendi o caminho adotado, foi muito importante esse caminho. Ele acabou, no fim, não restringindo a questão, porque, de outra forma, o paciente acabou adquirindo um medicamento e conseguiu se safar, né? Manteve a vida. Mas tem outra saída para ele resolver essa questão. Positivo, vai para um outro aspecto, né? Então, muito importante esse tipo de situação. Muito bem. Seguindo aqui, o item 4, agravo de instrumento 1.361, dígito 64, 2021, da minha relatoria, agravante Estado do Acre, procurador do Estado, Nilo Trindade Braga Santana, e agravado Rivaldo Severo da Costa, advogada Micaele Maria dos Santos Souza. Neste agravo, não há intervenção do Ministério Público e não há preliminares. Encaminhamento do voto foi no sentido de desprovimento do agravo.
Foi acompanhado pela desembargadora Evangelista e desembargador Luiz Camolês. Proclamo o resultado do julgamento. Decidiu a primeira Câmara Civil, unanimidade, desproveu o agravo de instrumento nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Chama a julgamento o item 5 da pauta. Agravo de instrumento 1.1965/94/2020, da relatoria do desembargador Luiz Camolês, agravante Manuel Domingos da Silva, advogado Marcos Rangel. Agravado Estado do Acre, procuradora do Estado Tatiana Tenório de Amorim. Neste agravo, não houve intervenção do Ministério Público, não há preliminares, e o encaminhamento de voto foi no sentido de dar provimento ao recurso, o que foi acompanhado pela desembargadora Evangelista e por mim. Proclamo o resultado do julgamento, decide a primeira Câmara Civil, a unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. E com isso, não há nenhum outro processo em mesa. Eu declaro encerrada a presente sessão e faculto a palavra logo em seguida aos membros e ao eminente procurador de justiça que dela queiram fazer uso. Eu me escalo na ordem de antiguidade.